Bom, Ninguém vamos ali. lá. A Boa Olivia noite, aí disse. gente. Boa noite a todo mundo que está aqui. Gláucia, te agradeço por ter topado participar dessa conversa, ajudar aí a iluminar algumas questões relativas ao grande perrengue hoje, né? Um dos grandes perrengues que a gente tem hoje, que é ter mais equilíbrio assim entre a vida offline e a vida digital, essa ordem de existência que realmente se impõe no nosso dia, né? Eu costumo falar que uns anos atrás, sei lá, 2021, 2020, 2019, eu conseguia fazer sem maiores prejuízos detox de 3, 4 horas ao longo do meu dia. Agora, se eu faço, eu perco uma comunicação urgente vindo ou do trabalho ou da escola da minha filha, porque espera-se que todo mundo esteja conectado, né? Da mesma forma que espera-se que todo mundo tenha o celular na mão. Você vai, sei lá, fazer um exame de saúde e precisa QR Code, precisa consultar o token, enfim, tudo conspirando para que a gente fique conectado de modo não nem sempre intencional, né? Longe disso. É como se o nosso modus operandi precisasse ser, né? Conectado em grande parte do tempo. Mas eu queria começar essa conversa, gente. Então, bom, agradecendo de novo a Glaucia, agradecendo vocês pela presença, dando boa noite, e me apresentando. Algumas pessoas chegaram aqui porque conheciam a Gláucia, outras chegaram por me conhecer, e de qualquer forma eu vou colocar então essa nossa conversa no YouTube. Então, para você que está chegando do YouTube meio perdido, chegou pelo título, também a gente vai fazer as apresentações e aí na sequência a gente começa. Ah, eu tenho um desafio para você que está então acompanhando essa nossa conversa. Muitos não vão conseguir, não vai ser possível, tudo bem. Mas quem puder, tentar acompanhar sem interrupções, para a gente até avaliar essa dificuldade aí. Tentar ficar aqui na conversa sem abrir mil janelas, mil abas e começar outras conversas paralelas assim. Eu acho que pode ser um exercício bem interessante, se possível. Bom, meu nome é Liliane Prata, eu sou jornalista e escritora, sou autora aí de 7, 8 livros de ficção e um de não ficção, O Mundo que Habita em Nós, que tem reflexões filosóficas e literárias sobre esses tempos muito intensos. Sou formada em filosofia também, minha formação é em comunicação e em filosofia, né? E a Casa Pause nasceu recentemente, há 4 ou 5 meses, como um projeto meu que tem essa intenção de chamar para conversa sobre pausa, sobre presença. Eu medito já tem alguns anos e eu não sei vocês, vai ser muito legal ouvir vocês depois na hora das perguntas, mas eu me considero alguém que se cansa muito com esses excessos digitais. Então, a Casa Pause foi uma ideia de é, fazer um mini retiro urbano com base nas práticas que eu costumo fazer e que me são tão essenciais para me sentir mais calma mesmo, sabe? Mais conectada comigo, mais tranquila diante de todos esses turbilhões. Então, tem um Insta da Casa Pausa, eu faço umas reflexões lá sobre todos esses assuntos, pausa, presença, equilíbrio entre vida digital e vida no mundo físico. E essa é a primeira conversa da Casa Pause. É a primeira conversa que eu faço aqui pelo Zoom, e aí é uma alegria muito grande receber a Gláucia, que é especialista em dependência digital. E vai ser muito boa essa conversa, tenho certeza. E a Casa Pause tem também a dimensão presencial, como não poderia deixar de ser. E a próxima edição ainda tem 4 vagas, então se alguém se interessar, vai ser no dia 7 de março, em São Paulo, é um sábado, tem uma turma de manhã e uma turma à tarde. Depois eu deixo o link aí no chat para quem quiser. Mas são 3 horas offline para fazer práticas que eu chamo de meditativo-artísticas. Então, é uma pausa guiada, 2 horas de introspecção e 1 hora de extroversão, todo mundo conversando, mas guiado, não é simplesmente ficar parado, longe disso, é até bem dinâmico, considerando que a ideia é ficar pausado, mas não é parado, porque as pessoas são guiadas aí ao longo de atividades para treinar a presença, treinar a atenção, treinar foco. Então, depois eu deixo aí o chat para vocês e alguns de vocês eu sei que já se inscreveram. Bom, você pode se apresentar então, Glaucia? Claro. Então, primeiro também quero agradecer ao convite.
né, de estar aqui. Obrigada, Eliane, por conhecer esse projeto, né, que assim que você me convidou, eu fui lá olhar, vi inclusive o convite para a Casa Pause presencial, achei muito bacana, pensando exatamente nisso que você falou sobre estar presente, porque eu acho que a grande questão e da nossa conversa é essa, né? Porque quando a gente está, e você chamar a atenção de todo mundo aí para pensar que se a gente está ou com o celular ou com mil abas, a gente não está, né? A gente está sempre nessa divisão, né? Eu vejo, às vezes, alunos, né, que estão lá com sei lá quantas mil abas abertas, você fala, mas não é possível, né? Mas eu preciso de todas. Como assim, né? Como é que você se divide? Então, eu agradeço muito o convite. Eu vim da área de letras também, né? Eu sou formada, minha primeira formação é letras, e depois eu fiz mestrado em literatura, e aí o meu foco de pesquisa na época foi sobre a questão do olhar, então eu estudei bastante na literatura infantil, como o olhar, principalmente essa relação, né, mãe-bebê, como o olhar como nossa primeira entrada dos órgãos do sentido, né, da gente perceber o mundo, como a literatura ajudava nessa relação. E aí, depois, né, outras coisas me levaram para psicologia, eu fiz psicologia e comecei a me interessar muito por essa questão, principalmente do quanto a gente estava olhando menos, quanto as pessoas estavam lendo menos. Então, eu fui para, né, conhecer aquele O Cérebro Digital, que vai falar bastante sobre como a leitura, e comecei a perceber o quanto as pessoas também não liam mais como nós, né, os leitores Hum. antigos líamos, né? Então, com os hiperlinks, como eles foram mudando o comportamento do leitor, como tudo começou a ficar muito raso, né? Ou seja, ou até, às vezes, bastante literal, sem uma profundidade que a literatura traz, não é? Que é aquela leitura vertical. Então, né, a gente passou a ter um mundo horizontal, assim. Então, isso me fez fazer uma busca aí dentro da questão, tá, peraí, tá todo mundo, aí fui olhar, né, tá todo mundo vidrado com o olho nas telas, tá todo mundo, né, e aí eu fui para pesquisa, aí encontrei esse curso de dependência tecnológica na Universidade de Caxias do Sul, né, foi a primeira aí, que era coordenado pelo professor Cristiano Nabuco, que foi o criador do ambulatório da, da USP aqui, do IPQ, da Instituto de Psiquiatria, que já vinha, né, com as dependências tecnológicas, que partem aí das dependências comportamentais, e aí vim desde então nessa toada. Aí acabei de terminar um curso de aprimoramento lá no IPQ também, de dependências comportamentais, e aí entra aí nisso também os jogos eletrônicos, os jogos de aposta, né, e outros comportamentos que vêm principalmente ligados a esse fato de a gente ficar dependente dessa quantidade imensa de estímulos, né? Então, esse foi o percurso. E, além de psicóloga, eu também sou professora, trabalho já, eu sou professora desde 97, faz um tempinho, e trabalhei já desde criança, adolescente, hoje trabalho com adolescentes, né? Já dei aula também no ensino superior, e sempre com esse foco, sabe, de ensinar a olhar. Então, acho que essa é a grande fonte de como é que eu fui para essa área de pesquisa. É muito bonito isso, ensinar a olhar. É muito, muito bonito. Porque quando a gente olha, já tem tanta coisa por trás daquele olhar, geralmente, né? Tanta coisa condicionando aquele olhar. É muito bonito. Como que a gente treina, como que a gente aprende a reolhar, né? Bom, maravilha. Vamos começar então, Glaucia, o que que você acha? Falando um pouco sobre essa palavra dependência, nesse contexto de dependência digital, tá todo mundo dependente? Dá para a gente fazer uma diferenciação entre dependência e exagero? E o que que seria um uso equilibrado, né, desse mundo digital? E aí, colocando as telas como um todo, como você falou, né? O que que seria? É Isso. possível? Até que ponto? Já que está todo mundo mergulhado. Como saber É, também se tá, se tá, tá, assim, passando ponto, sabe?
Uhum. A gente sempre usa como a régua é sempre passar do ponto, significa que você deixou alguma coisa da sua rotina de lado para estar na tela, né? Então você tem em afazeres e se perde no tempo. Eu falo que é um tempo além do tempo, né? Você se perde num tempo quando viu passaram-se ali 3 horas, 2 horas, né? E você nem se deu conta. Então a gente não tem ainda essa classificação no DSM, até o DSM-5, né, da dependência digital. A gente tem indicadores aí agora no DSM sobre um comportamento excessivo e tem se usado a palavra um comportamento problemático, né? Então você tem esse lugar do excesso que ficou muito ligado com o tempo de uso, né? Então, porque a gente tem uma média aí do brasileiro de 9 horas, né, por dia, né, de uso. Então, e aí a Caramba! gente 9 horas de uso, né, das É vinte e uma média, então quatro não são pessoas que trabalham com redes sociais, por exemplo, né? É uma média Não, brasileiro é uma comum. média, isso, é uma média do brasileiro comum, porque se busca sempre tirar aquilo que é do funcional. Então, se estuda, se você trabalha. Então, é isso, porque há pessoas que, né, vendem e fazem várias coisas a partir do celular. Então, é um trabalho. Então, aquilo que não é trabalho entra nesse lugar desse consumo, que é um consumo sem intenção, né? Ou seja, sem foco. Eu estou ali muito para preencher um tempo, né? E então essa é a grande diferença. E como é que eu reconheço o problema? Quando eu não consigo sair dali. Hum. Quando eu vou começando a desviar daquilo que eu preciso fazer ou daquilo que eu tenho de fazer e vou deixando de lado, vou para ficar ali, né? Então, ou eu me isolo, então eu começo às vezes a evitar alguns eventos, né, sociais, eu vou ficar mais quieta aqui no meu celular. Ah, não quero sair porque tá, eu vou ficar aqui no celular, eu vou ter vídeo, vou ver, né, ou vou ver, às vezes tem pessoas que veem, né, séries mesmo no celular, ou seja, eu vou ficar aqui no celular para evitar, né, que eu esteja ou tenha que me relacionar. A Acho que pessoa vai esse se é um dos isolando, sintomas. né? Vai se Isso é. isolando. Hum. É exatamente a ideia contrária do que se pretendia, né? Ou Uhum. seja, era para se comunicar e a partir do momento que as pessoas passam a não se comunicar entre si fisicamente, mas elas passam todas a olhar para o mesmo lugar. Então, assim, você não consegue, né, fazer nada sentar. Até tem um caso, né, preparando a nossa conversa, eu fui buscar casos de pessoas que levam para o banho, né? É uma questão tão forte que leva para o banho. Eu também tenho caso de paciente que, né, nessas tentativas de combinados, vamos combinar 2 horas. Não, não vou conseguir. 1 hora, não, não vou conseguir. 30 minutos, não, não vou conseguir. Então, você vê o nível de aflição que a pessoa fica, e aí sim, a gente tem um caráter de um comportamento dependente, né? Então, aí a gente tem uma dependência comportamental por enquanto desse aparelho, né? Que você não consegue se desvincular, porque você tem que estar na rede, a rede vai te dizer quem você é, né? Uma pergunta que pode soar um pouco esquisita, talvez, mas essa dependência, ela vai tragar mais facilmente aquela pessoa que está precisando de um preenchimento, assim, ontológico, digamos assim, porque o preenchimento, nós somos pessoas que estão sempre em busca de, sei lá, sensações boas, a gente quer se sentir melhor, né? Mas eu fico pensando se qualquer um, todo mundo está sujeito a cair num grau de dependência assim, ou se é mais problemático ainda para aquela pessoa que já estava mal, sabe? E aí é como se tivesse assim uma tempestade perfeita, porque você tem ali as redes sociais com um monte de coisa acontecendo, né? O que que é um comportamento de risco, digamos assim, sabe? Isso. Nós temos, é claro, pessoas mais vulneráveis. Então, quando a gente fala em número de dependentes, a gente vai ter uma estatística aí de 3% da população como um dependente, mesmo como essa que eu disse, que precisa ir Uhum. tomar Até banho. no banho. Exatamente. Então, isso a gente tem, é claro que dentro do grupo é pouco, mas é muito, né? Uhum. Agora, quando a gente fala por que as pessoas vão para lá, acho que tem uns fatores
A gente tem sempre que lembrar que é um caminho de mão dupla, né? Porque você vai por um determinado atrativo, principalmente porque você vai encontrar uma distração, né? Um entretenimento, e aquilo vai ser bom, o seu cérebro vai gostar daquilo, né? E isso vai fazer com que você queira voltar ali e experimentar novamente. E, ao mesmo tempo, você tem o lado de lá das empresas que querem a sua atenção, então também fazem todo um trabalho, toda uma estrutura, não é, de programação para dar esse match. Ou Uhum. seja, eu tenho ali, né, às vezes eu tenho prestado muita atenção quando, né, assim, as pessoas trabalhando, desde pessoas que varrem a rua, a pessoas que trabalham numa portaria de um prédio, ou pessoas que, né, sim, e aí você vê, as pessoas estão ali e em poucos minutos ela, né, você vai dar uma varrida, ela para e já está no celular. Aí, né, a pessoa está na portaria, atende o interfone, já vai para o celular. Aí você diz, nossa, né, essa pessoa ficou o dia inteiro fazendo isso e com o celular. Porque sabe, esse é aquele momento do escape, assim, onde eu vou encontrar um prazer que naquele trabalho, que às vezes é tão, né, muito relacionado ao só fazer, sem, onde é que eu encontro esse lugar né, de que vai me dar uma sensação boa? No celular. Então, acaba sendo Né? uma espécie, funcionando como uma espécie de anestésico também, né? Para ocupações meio entediantes ou, enfim, Na verdade, repetitivas. e mesmo para os não, né? Porque mesmo as Uhum. pessoas que nem têm trabalhos tão, mas que estão numa reunião, entende? Estão com um joguinho ali do lado, né? Eu já vi pessoas em palestras, né? Assistindo a uma palestra e jogando. Eu já vi Ou uma pessoa seja, dando uma palestra e vendo feed do Instagram quando não era a vez dela falar. isso, exatamente. Aí você fala, mas a pessoa está com vazio, né? Essa pessoa está tentando, né? Um momento de alienação. Eu quero sair desse lugar aqui, né? Um escapismo, certo? Então, como um Uhum. atrás. Só que a grande diferença é que antes a gente olhava para a janela, né? A gente fazia um pouco. Agora não, agora você é capturado ali para dentro. E quanto mais você ficar ali, mais gostoso é, porque também estão aprendendo a te mostrar o que você gosta, né? Mas tem Então, consequências, né? Pegando esse bonde que você pegou, porque assim, a princípio parece algo bom. Poxa, não tenho mais que lidar com momentos de microtédio. Eu lembro eu na adolescência, quantos momentos de tédio esperando a minha mãe no sacolão, esperando a minha mãe, sei lá, fazer alguma. Às vezes ela se atrasava para me pegar na escola porque estava no trabalho, e eu ficava lá conversando com as minhas amigas, mas se as minhas amigas já tinham ido embora, eu ficava à toa. Eram muitos momentos à toa, né? E hoje a minha filha, ela não espera 2 minutos porque ela já tá lá sempre pegando o celular. Então, por um lado, tem essa coisa boa que o celular traz, digamos, que é te afastar desses momentos, né? De tédio, enfim, você tava lá num momento desinteressante. Mas tem as consequências, né? Que a gente sabe que isso. o celular traz mais ansiedade, mais inquietação. Então, é bom, mas não é, né? Como que fica essa. Isso, na verdade, não é bom porque você está fazendo uma hiperestimulação que inexiste na vida, essa aqui, né? A vida Uhum. física, a vida real, não temos essa hiperestimulação, ou seja, você não vai encontrar fora dali nada tão uau toda hora, né? Porque a grande questão, né, seja, principalmente quando a gente, né, às vezes você olha as pessoas, como você falou, seja onde elas estiverem, elas estão lá passando nos Reels ou nos Stories do Instagram, e aí, claro, né, cada vez que você vira opa, opa, né, porque é sempre uma surpresa. Então, assim, não tem uma continuação que você fala, não, agora, você está escutando alguém falar, né, você está sem nada para fazer, tem, né, tá esperando um ônibus e, não tá, e esqueceu o celular em casa, o que que você vai fazer? Né? Ou seja, começa você não ter paciência para aguardar o ritmo da vida comum.
né? Então, por isso que as pessoas não aguentam estar no carro sem o celular, elas têm que mandar mensagem, elas têm que falar, elas não podem nem esperar chegar, mesmo elas estando, às vezes, a caminho de algum lugar, elas precisam usar o celular onde elas estiverem. Então, Uhum. assim, é um encontro, né? Então, sabe, por que estamos mais ansiosos? E por que é que estamos sempre meio que no sobressalto? Porque qualquer hora pode chegar uma mensagem, qualquer hora pode chegar um aviso, como você falou, a gente vai ser, né? A gente vai ser entrecortado. Eu tenho até uma amiga que fala, uma hora você vai ser sequestrado por um grupo de WhatsApp que você não pediu para entrar, ou seja, você vai, né, recebendo um monte de informações e chamados que você não tinha antes. Isso não acontece na vida real, né? Alguém ia te ligar, alguém ia te convidar, se você encontrar alguém legal. Então, assim, só que isso parece bom, porque coloca você com esse monte de, uau, né? Olha quanta coisa. Só que, tá, e aí E um quanta custo. coisa. Você faz o que com isso tudo? Uhum. Quais são as memórias que você tem sobre tudo aquilo que você viu ontem no Instagram? Quais são as memórias dos vídeos, sei lá, quantos vídeos de gato, de cachorro, de criança você tem? Você Então a scrollou por gente, 3 horas, e aí me conta, o que que você viu nessas 3 horas? Às vezes a pessoa não fica, viu um vídeo e nem consegue lembrar do resto, porque não, se nada, esvai, é um na, conteúdo que assim, não, só atravessa, não fica, né? Quer dizer, exatamente. isso acaba levando a uma vida esvaziada, uma experiência de vida esvaziada, né? A pessoa tá realmente ali com um passatempo que tá esvaziando a possibilidade de fazer uma coisa mais significativa, né? Isso, aí a gente entra em algo que é bastante anestésico, né? Funciona isso, né? Você está anestesiado, você não está, né, sentindo as experiências, nem nada disso. Você volta da anestesia, é um pouco isso, né? Ou seja, o que você vive ali não te. Ah, mas eu aprendi isso. Ah, depois de todos os vídeos de comida possíveis, quantas você vai. Nem vai ter tanta vida para você fazer todos os pratos que você pode assistir, né? Então, assim, essa quantidade de conteúdo é de fato, né? Ela vai te levando a pensar que você está fazendo um monte de coisa, mas a realidade da sua vida, o que que você está fazendo com a sua vida? Assistindo né, aos vídeos dos outros, né? A gente precisa tanto se defender da vida, né? É uma coisa que eu fico pensando. Se você pergunta para qualquer pessoa, o que que você acha da vida? Todo mundo fala, a vida é ótima, viver é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente se defende tanto da vida que eu fico pensando, será que a vida tá com esse cartaz todo, né? Porque no final das contas é um comportamento que tem algo de evitativo e de muito esvaziador, né? Da experiência de estar vivo. Eu tenho um hábito que é antes de dormir, eu fico repassando o meu dia, o que que eu fiz. Essa é uma coisa que me acalma, porque eu acho bem melhor do que ficar repassando o que falta ou o que eu vou fazer no dia seguinte. Eu fico lembrando do dia, como que para querer reter melhor aquilo que eu vivi, não só ficar check, 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 sabe? E aí, quando tem um dia que eu fiquei muito no celular, eu tenho muito essa sensação de que eu nem lembro. Às vezes eu assisti uma coisa, mandei pro meu marido, né, um monte de carrosséis, um monte de reels e tal, mas nada me marcou. São risadas que, assim, é tudo muito efêmero, é muito imediato, né? É muito imediato. Como que faz para sair desse ciclo, Glaucia? O que que você percebe assim como de mais efetivo? Porque eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é um passo muito importante, que é falar sobre e pensar sobre, né? Cada um pensando aí no próprio uso, se comparar talvez com fases anteriores. Essa coisa da ansiedade, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, eu queria ver o que você acha disso, e vão anotando as perguntas, tá, gente? Vão pensando, para vocês fazerem daqui a pouco. Mas é pensar que às vezes nem sempre as pessoas associam a ansiedade e o próprio mal-estar ao uso excessivo do celular. Porque quando começou a usar mais o celular, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, pensem na vida de vocês. Quando vocês ficaram mais heavy users, assim? Seja porque apareceu mais tempo no trabalho, seja porque estava desempregado, seja porque qualquer motivo que for, né? Terminou o namoro e aí ficou ficando mais tempo, né? Ou simplesmente foi
na onda, né? As pessoas todas foram usando mais, né? Antes a gente chegava, sei lá, no banco, em qualquer lugar, tava todo mundo parado olhando pro teto. Eu ia no salão de beleza, tava Conversando, todo né? mundo Às lendo vezes. revista, conversando, jogando conversa fora, muito bem lembrado. E hoje tá todo mundo lá, né? Então eu acho muito que pode ser muito legal olhar para a própria experiência e ver quando começou. E aí ver se bate com esse crescimento do mal-estar. Porque, de novo, não é que o celular está te avisando, ó, atenção, hoje o seu mal-estar aumentou 2%. Ah, agora a sua ansiedade está 15% maior do que no ano passado. Não tem esse aviso. É algo que vai acontecendo gradativamente, né? Uma consequência de médio e longo prazo, podemos dizer. Sim, e principalmente essa ideia que eu falei de parece que você está sempre hipervigilante, né? Assim, então, eu estou aqui conversando com você, desliguei, né? E todo mundo aí, então agora a gente não está olhando o celular, né? Desliguei o celular, mas isso não significa que ninguém está pensando nele, né? E não é que Sim. está pensando nele só pelo uso, mas está pensando, nossa, será que alguém está tentando falar comigo? Nossa, será que, né? Que pode acontecer se enquanto meu celular estiver desligado, né? A gente pode pegar um exemplo agora significativo nisso, que foi a proibição dos celulares nas escolas, né? Teve um movimento grande entre psicólogos, né, no grupo que eu faço parte, de gente querendo saber como os psicólogos poderiam fazer declarações para garantir que os seus pacientes adolescentes tivessem com o celular, porque eles já estavam tendo crises de ansiedade antes de a lei ter sido colocada. Porque, como assim? Se ele quisesse falar, né, o que, que pode acontecer um dia sem celular? Então, eu acho que a gente vai normalizando várias situações em que, né, primeiro, saiu de casa, percebeu que está sem o celular, claro, não, mas eu uso para direção, eu uso, né, para vários fatores. Mas a gente começa a perceber que, assim, se você parece que você não sabe chegar, parece que você não sabe o que você ia fazer, né? Então existe uma sensação meio de, peraí, né? O que é que eu ia fazer mesmo? Então, a grande questão é colocar o celular no uso, que ele é uma ferramenta. Acho que essa é, você perguntou como é que a gente vai tirando isso, é fazendo ele entrar no lugar que ele é, né? Ele é uma ferramenta, então eu posso usar como agenda, eu posso usar para conversar, eu posso usar para me relacionar, mas o fundamental, passo número um, é quando eu pegá-lo, é saber o que, que eu vou fazer. Porque esse é um primeiro sinal de, né, de que a gente se perde nele. É o hábito corrente de pegar isso aqui e já começar. Né? Eu Uhum. peguei, a gente vai mostrar. Que Uhum. é isso, porque você pega, já destrava a tela e começa. E aí, muitas vezes, passado algum tempo, você fala, nossa, o que era que eu ia fazer mesmo? Às vezes você ia ver um telefone, não é? Às vezes você ia ver alguma coisa que você tinha que fazer. Então, esse é um sinal importante do tempo que você vai sendo sugado, porque, claro, você abriu, vai vir uma coisa interessante. Dificilmente você vai abrir algo que não te interessa, né? Então, assim, também há várias pesquisas aí que indicam, né, assim, quais são as redes sociais que vão deixando você mais, né, dependente. Então, a gente tem, né, o TikTok, a gente tem o Instagram. Então, por exemplo, eu entrei no Instagram, estava com um certo humor. Muito bem. Aí, eu saio do Instagram e percebo que eu estou um pouco mais... E aí, isso é, de novo, a questão de se observar. Nossa, mas parece que eu estou meio irritado, mas não aconteceu nada para eu estar irritado. Por que que eu estou irritado, né? Ou, nossa, fiquei pensando, né? Só eu que não viajo. Putz, eu trabalho tanto e não consigo nem viajar, porque só, né? Tava lá, sua página, todos os seus amigos, estava todo mundo na praia no carnaval. E você não foi para a praia. Era isso que eu Então, queria te perguntar, Glaucia, sobre a comparação, porque às vezes você entra para se distrair e sai até mais angustiado, seja porque caiu um monte de rage bait, né? Essas range bait, né? Que é essas
essas notícias, esses posts feitos de um jeito para causar muita indignação, e aí você de repente está nervoso e está lendo os comentários e tá como é que pode ter gente que pensa assim, como é que pode ter gente que está enredado ali por aquele lugar, aquele negócio que não vai dar em nada, não vai acrescentar Isso. nada, né? E também a questão da comparação social, né? Poxa vida, parece que todo mundo é mais bem-sucedido que eu, todo mundo é mais. Eu tô custando a fazer minha dieta e tá todo mundo ali magro e todo mundo tem dinheiro. Isso, eu já ouvi, né? Que quando a gente estava discutindo sobre isso, eu já ouvi uma pessoa dizendo isso. Mas eu vou seguir, vou ficar olhando a minha vida. Minha vida não tem graça nenhuma, a vida de fulano tem graça. Então, essa ideia da comparação, então tem isso de olhar, admirar, eu assistir e falar, bom, vou assistir a vida dos outros, e tem essa ideia de que, né, eu não consigo, e aí eu deprimo, né, eu não consigo ter esse corpo, ou então eu vou fazer todo o possível para ter esse corpo, mesmo, né, então até, e Me aí a gente entra, endividando, me arriscando, né? e aí a gente entra nessa questão, né, do lado de lá, das empresas, que vão incentivando influenciadores, principalmente, a fazer rotinas que parecem naturais. Então, todo mundo levanta, todo mundo faz o quê quando levanta? Lava o É, rosto, isso. passa isso, passa aquilo. Na verdade, está vendendo todos, tá? A pessoa está vendendo aqueles Uhum. produtos para você e está vendendo não só os produtos, mas o comportamento de você imitar aquilo, né? Então, assim, não tem como ser feliz. Por isso que você tem que voltar toda hora. E quando você sair de lá, você vai ver o preço. Será que eu posso comprar? Tá, posso até, né, ter as mesmas condições, mas assim, né, aquela história que o Instagram não mostra, né, os tombos. Então, assim, é muito. Não, mas todo mundo vem aqui contar alguma coisa ruim. Escolhido a dedo, não foi uma coisa ruim que de fato trouxe. Não, vou escolher o que eu quero contar. Então, assim, essa é. Eu já tive paciente que disse isso, sim, né? Assim, comparação com amigos da mesma faixa etária, assim, por que que a minha vida. Por que que eu não consegui a mesma coisa que ele da vida? E aí tinha raiva e queria ser hater, né? Queria fazer lá comentários raivosos e tudo mais, porque para aliviar o seu sofrimento. Então, assim, do que eu tenho visto da minha experiência clínica, tem poucos relatos, uau, positivos disso tudo. Então, assim, claro, e não é que até não sou nenhum mentor agora aqui da tecnologia, nada disso. Mas eu acho que quanto mais consciência nós tivermos de que, né, a, as redes aí elas entram principalmente na nossa desatenção, aí quando ela nos captura, né, e a gente vai passando a ter sentimentos que não sabe nem sabia que estava passando, então, né, eu vou ficar com inveja, eu vou ficar, vou querer fazer todos os cursos possíveis, dá para eu fazer todos os cursos possíveis, né? Acho que tem um microfone aberto. Dá para eu fazer todos os cursos? Não, né? Não tenho nem tantas vidas para fazer. E aí, de novo, a gente pergunta, né? O que você está fazendo da sua vida? Passando 4, 5 horas, né, só na tela. Né? Então, assim, eu acho que tem uma questão de não é negar a tecnologia, não é negar as redes nasceram principalmente para lá atrás, né? Claro que elas são uma forma de negócio, mas tinham uma ideia de né, juntar pessoas. Hoje não, elas muito pelo contrário, né? Elas foram, dificilmente você vê seus amigos de fato, né? Ninguém tem, sei lá quantos amigos, mas ao mesmo tempo possibilita a gente estar aqui, também possibilitou trazer as pessoas aqui. Então, a grande questão é como é que eu vou me observando para identificar, né? Não temos, eu saí, fechei tudo, estou super feliz. Depende, o que você fez? Se você ficou meia hora, mais de meia hora, só lá, mexendo né, no Instagram ou vendo vídeo no TikTok, a probabilidade de você sair insatisfeito, um vazio, ansioso, porque você vai querer ver mais.
né? Tem uma condição, todo mundo fala muito da questão da dopamina, né? E, na verdade, essa ideia de como é que esse comportamento funciona é que ela vai alimentar o seu movimento de continuar de novo, entende? Então, assim, ela vai fazer por quê? Porque você não sabe o que vem. Então, você quer ver o próximo. Você quer ver o próximo. Né? Não é só assistir, mas é esperar pelo próximo. Então, eles já perceberam quando eles instalaram o autoplay. Eu nem preciso mais esperar e eu apertar o play. E vai que eu perceba que eu tenho uma coisa para fazer. Não, eu já mudo e já começa o próximo vídeo. Então, acho que a gente tem muitas coisas aí pensando nisso, como é que a gente vai trabalhando para né, conseguir sair disso. Eu trabalho o tempo todo com celular, né? Como é que eu vou sair disso? Acho que o principal né, usar de ferramenta. O celular não é lazer, né? A gente vai tendo essa ideia de que dá para fazer tudo, mas não dá. Dá para você viver experiências concretas, né? Com através do celular. Veja que as pessoas estão com dificuldade de viver exposição, né? Você vai ao museu, as pessoas estão tirando foto de todas as telas. Para Pra quê, quê? né? Pra quê? Então, Que você assim, vê. Pode falar. não, porque, né, você tem as telas na internet, não precisa tirar Uhum. foto. Todas essas imagens que estão lá, né, já estão em domínio público. Você vai ver, né? A gente foi ver lá o Salvador Dali, pronto, você está ali, tá? Não precisa. E você não vai mais voltar nisso, né? Você não vai voltar para as fotos. Como que você vê, Gláucia, esse reaprender a lentidão? Porque às vezes a pessoa tá tão nesse ritmo de rede social, rede social, rede social, que aí fala, tá bom, eu vou usar menos hoje. Vou deixar o celular na gaveta, vou fazer um detox. E aí fica triste. Que é o que acontece naquele documentário lá do Dilema nas Redes, não sei se vocês se lembram, que quando o menino resolve deixar o celular de lado, ele percebe que ele está totalmente desconectado do mundo físico, né? Então, como? Porque realmente, por mais que a gente tenha esses momentos de angústia e de comparação, e mesmo de inveja, indignação, quando tá lá nas redes sociais, e desejo, e uma felicidade muito confundida com consumo, né? Parece que realmente é impossível me sentir bem sendo quem eu sou, estando onde eu estou e tendo o que eu tenho, eu preciso sempre, né? Tá comprando alguma coisa. Mas aí a pessoa resolve abrir mão disso e ela percebe que realmente tem uma desconexão. É como se ela estivesse desaprendendo a lentidão, a sutileza, a delicadeza, né? Quando eu leio um livro, por exemplo, é, a literatura, ela te convida a ler com muito menos avidez. Você lê, você olha pela janela, você pensa um pouco, você respira, você vai de novo. A não ser que você esteja estudando ou que esteja naquela parte particularmente emocionante e frenética de uma história, é algo que convida a uma introspecção e a um ritmo próprio enquanto as redes sociais ditam o ritmo, né? Você fica lá quase que passivamente, meio sendo levado por aquela enxurrada de estímulos, né? Surpresa e coisas chocantes, e de novo, né? O mundo vai acabar, e aí tem indignação, e aí você fica com medo, e aí tá. Saiu dessa enxurrada, sentiu tédio, sentiu, poxa, a vida é isso, que sem graça. E aí? Isso acontece? Você Então, vê isso? Isso acontece? vejo muito, e eu vejo, inclusive, né, por exemplo, muito as pessoas que viveram, né, principalmente os adolescentes e aí os jovens adultos, que já nasceram com a tecnologia, né, com esses aparelhos na mão, e antes que as pessoas não pensavam tanto sobre isso, não sabem viver fora. Uhum. E esse é o maior desafio, porque, né, assim, cabe não só, né, a escola, a família, cada um de nós que tem alguém próximo, a ajudar a descobrir esse mundo fora. Porque, assim, eu tenho
paciente que não sabe fazer amizade real, só sabe ter amigo virtual. Então, como é que eu faço amigo real? Tá, Vai ter que veja, pegar essa bucha aí, vai ter que tentar, vai ter que se expor, né? No, enfim, com isso, mas quem estratégia, é que vai se um ritmo próprio. Pois é. isso, quem vai se expor se pode enfiar o cara no celular e ficar ali? Então, É. a gente vai precisar ir descobrir, né? E aí eu acho que essa é a grande. Eu tenho que ir para um elemento de troca, tá? Então, você vai deixar de fazer esse celular aqui e a gente vai andar no parque, e a gente vai fazer um esporte, e a gente, ou seja, não tem como sair dali para o zero no início, sabe? Ah, tá Total. bom, você vai. Não tem, é zero, não tem, pois essa possibilidade não existe, porque vai ser um fracasso, Total. né? É aquela pessoa que você fica falando, não, mas medita, meditar é tão bom. Tá, de repente a pessoa começa a meditar, sente o coração acelerando, seja de ansiedade. Tem estudos que mostram, né, que quem tá passando por Sim, ansiedade é ruim você tentar meditar, porque a pessoa vai ficar mais ansiosa ainda, né? sim, eu já tive paciente que chegou dessa forma, que, né, teve essa orientação de fazer meditação e achou que estava tendo, né, que ia ter um infarto, porque começou a se sentir mal. Ah, não, todo mundo que faz Sim. meditação dá certo. Não, Já claro que não. aconteceu comigo isso, gente. Eu tive que mudar minha abordagem. Lá para 2018, eu conduzia muita meditação, facilitava experiências de meditação. E aí, antes de estudar, porque era uma coisa que estava muito na minha prática, na minha vivência, e eu fui de maneira informal, facilitando, de graça mesmo, sabe? Grupos de amigos e tal. E aí eu nem precisei, antes de ler um estudo sobre, porque depois eu fui ler. Eu vi que não era bom para todo mundo, que tem gente que não estava com aquela disposição interna, porque ela ficava essa soltura não fazia bem. Era como se desse para a pessoa uma coisa que ela não estava preparada, um remédio que ia queimar o estômago, digamos assim, sabe? Ela não estava preparada. Então não Sim, na é. verdade você fica desesperado, né? Você fica Você em cai no crise, não é? desespero, É. exatamente. Então não é para todo mundo. Eu tenho pavor quando eu vou no retiro de meditação e essas pessoas falam, meditar é para todo mundo. Não é. Às vezes pode ser uma coisa mais dinâmica, pode fazer bem, tipo andar de bicicleta, né? Correr. Eu acho que é muito importante esse olhar também para si, né? Em vez de procurar um manual. Eu acho que talvez o grande convite seja para realmente perceber. É, quando você usa a palavra intenção, né? Ter uma intenção, uma consciência, é perceber. Pera, igual você falou. Eu tava tranquila, eu fiquei um tempão no TikTok, agora eu tô mais murcha, eu tô incomodada, né? Ou então deixei de fazer uma coisa que eu queria. E aí agora, como é que eu me sinto em relação a isso, né? Porque a pessoa também tem que ter um porquê para quebrar esse ciclo, né? Tá bom, Sim, ela, eu vou ela sair precisa da daqui, mas o reflexão, sim. quê? E tem que ser no seu ritmo, né? Porque se deixar o celular, senão fica igual no dilema das redes. Deixa pra ficar assim, angustiada, com o coração acelerado. Você tá acostumado com aquela comidinha, com aquela cenourinha ali, que às vezes é uma cenoura podre, um conteúdo que faz mal, mas é uma cenourinha. Então faz como, né? Isso, e a grande, né? Essa é uma discussão que está na psiquiatria agora, que tem uma linha da psiquiatria que está falando sobre a qualidade de vida, e essa ideia de que eu preciso pôr algo em prática, ou seja, meu corpo precisa estar em movimento, que eu acho que essa também é outra coisa que a gente esquece, porque, né, nós somos, além de toda da cabeça, nós somos um corpo, né? Então, eu preciso fazer com que esse corpo se movimente, eu preciso, né? Eu posso colocar, posso sair, andar, eu posso, né? Então, isso também é outra coisa. Estou ali, né? Eu vou, até brinco com meus pacientes, meu, bota o tênis, não precisa correr, mas você vai andar, tá? Não pode sair naquele momento, você vai andar onde você puder, né? Então, assim, para que você consiga perceber que esse é o momento de parada. Então, acho que né, lembrar que você tem um corpo que também vai sendo prejudicado por você ficar nesse celular, né? Sentado, torto, né? Tem as questões posturais que não vamos nem entrar nisso, que a gente está falando É, normalmente, nossa senhora, tipo assim, né? né? Fica pra frente. Isso, aquele pescoço, né, retesado, duro, assim, quando você vê, tá todo mundo meio, né? E ele, então, assim, isso, né, é algo que tem se falado muito na psiquiatria, né? Você fala, psiquiatria, falando, né, ao invés de remédio, vai fazer atividade física, parece banal, mas a gente está falando, não é atividade física, ninguém está falando para você ir para academia, mas é colocar esse corpo num movimento, principalmente, assim, sair disso,
né? Para que você se desloque. É fundamental que você também consiga deixar o celular distante. Por quê? Porque se ele estiver na sua mão sempre, você sempre vai pegar. Uhum. Ah, não, eu deixei ele aqui do lado, nem presta atenção. Não é verdade. Você está olhando para ele, pensando nele. Sim, Será você que sabe chegou que a ele tá lá, notificação? né? É, Gente, a ele coisa já, que é mais fácil. Eu isso vou já foi ler, deixa o comprovado. celular no outro cômodo, acabou. A gente pode já perceber isso, né, no cinema. Nossa, nem Quem, fala. É, não é? Quem já não foi total. ao cinema e as pessoas não conseguiram assistir ao filme inteiro, né? Pegaram o celular para ver se tinha alguma mensagem. Ou seja, o que é que pode ser tão importante em 1 hora e meia, duas, que você vai Nem estar fala, ali? porque assim, virou assim. Acho que todos os últimos filmes que eu assisti, sempre teve alguém do meu lado, próximo, assim, que pegou o celular, e aí eu olhei e falei, meu, agora, sinceramente, eu nem fico mais irritada, porque antes eu ficava, agora eu já conto com isso. Eu não lembro a última vez que eu fui ao cinema e não teve. Eu acho que tudo isso que você falou é muito precioso, é procurar perceber o que que você quer fazer, quais são as opções para quem é mãe aí, para quem tem filho, para quem é cuidador, para quem é pai. Uma coisa que funciona bastante aqui em casa é isso: tirei celular, eu uso aqueles apps de controle parental, né? Tirei celular, já vou dando a opção. Ó, pode jogar ping-pong, pode isso, pode me ajudar aqui a fazer um prato, pode, porque também assusta menos, né? Você sabe que o seu filho gosta, sei lá, de X, uma coisa X, então dá para providenciar isso, né, para ele. Isso pode facilitar, né? Ou você vai fazer um detox, tá, mas é para ir para onde? Não vai fazer o detox, vai ficar na sua casa à toa se você não quer fazer Não, isso, não dá. sentado no sofá não vai resolver, É, não vai não fazer, né? vai. Isso aí é Não, meditação hardcore, essa coisa de ficar isso. sentado sem fazer nada, né? É. Hoje em dia. Então, vai, mas no momento que você vai a um parque, uma coisa que funciona muito bem aqui em casa, não sei se vocês já fizeram, se você, Glaucia, tem esse hábito, mas assim, quando puder, eu e meu marido, a gente saiu para almoçar no domingo. Aí a gente combinou, ó, almoço offline. Aí, na verdade, eu nem levei meu celular. Só que temos filhos, também não podemos ficar totalmente desconectados. Então a gente deixou lá um aviso só caso eles ligassem, né? Então, assim, esse tipo de coisa que você falou, deixar mesmo o celular longe do olhar, deixar fora do alcance, Isso. E né? eu acho que quem faz refeição, né, em família, acho que essa tem que ser a regra, é o que eu sempre falo, a regra número um. O É, celular aqui não em vai casa para é a mesa. proibido. É, Celular não é, vai para a mesa, né? Porque é. né, às vezes, de novo, essa coisa da observação, você vai para o shopping, aí você vê fazer as pessoas fazendo o quê? Comendo com o celular na mão. Total. Então, assim, a gente, né, além de você estar recebendo um monte de estímulo desnecessário, que você vai esquecer de todos, mas vai ficar guardar só, né, a sensação boa de ter o Isso, estímulo, né, o isso. conteúdo esvaziado, você nem está prestando atenção no que você está comendo, você não está Exato. E come prestando mais atenção. do que queria. Isso, e come mais, e também já foi comprovado também, né? O uso excessivo também faz com que você queira comer comidas mais saborosas, comidas Uhum, mais prazerosas, porque, uhum. né, o cérebro gosta de um prazerzinho. Sim. Então, ou seja, né, dá match. Quem joga, né, quem tem filho aí que joga computador, joga videogame, qualquer coisa mais gostosa do que, né, comer um salgadinho jogando. Nossa, é a relação Exato. perfeita, né? Porque você está Some. dando, né, estímulos prazerosos para os órgãos do sentido, né? Estou na visão, na audição, porque, né, É tem isso. até a Cifernet, gente, tem várias propostas de trabalho, quem é professor, tem várias propostas de trabalho para você discutir, né, com o aluno, e dá para fazer com o filho também isso, né, de você colocar um som muito conhecido, às vezes do Minecraft, mesmo, infelizmente, do Tigrinho, né, que é o jogo das apostas, você coloca o som, gente, se vocês vissem como as pessoas se comportam, elas fazem é um negócio, Jura? juro. Nossa, eu vou testar aqui em casa. Testa, uma coisa que você sabe né, que seu É filho joga, Minecraft, ou a que Valen teve uma fase Minecraft. isso, aí você pega o som, tenta, né, pegar Porque é só condicionado, né? Tem um condicionamento ali. só a trilha sonora. Você vai ver que Gente, já dá um negócio, sabe? Ou seja,
Tem um Nada é condicionamento. exatamente. E aí entra naquilo que eu falei de uma dependência comportamental, ou seja, estou instalando em você, né, aquilo que lá Pavlov falou lá atrás, né? Estou pareando o prazer a isso aqui, né? Olha só. Precisa sair da inércia, né, Glaucia? Seja procurando ajuda, seja se observando mais, seja testando estratégias, né? Aqui em casa o almoço ficou online, ficou offline. Foi difícil, viu? Porque para eu implementar isso, porque, fala, gente, agora acabou, o celular fora da mesa. Eu e meu marido, quando a gente sai, eu faço isso que eu fiz no final de semana, né? Eu peço pra gente ficar realmente o almoço offline, né? O almoço, o café, o cinema, um longo período mais offline, porque isso faz diferença pra mim, sabe? Eu sou muito chato com isso, gente. Eu acho chato quando a pessoa tá falando comigo, vai, fica no celular um tempão e volta. Eu acho muito chato. Mas como fazer, né? Precisa romper essa inércia mesmo, né? Cada um aí Isso, dando o seu jeito. e eu acho que também se a gente começar a voltar para algo que é um senso de comunidade, sabe? De dar o toque, assim, que eu falo que tem uma Sim. coisa Um importante que fone a gente tem, shamezinho ali. que a gente está deixando de lado, que é por isso que as pessoas se isolam, que é esse toque social, né? Porque aquilo que não é legal, as pessoas não contam, né? Elas Não, fazem assim, elas não querem falar, não, isso, deixa, cada um sabe de si, eu não vou falar. E aí quando você vai ver, se isola, você não quer mais sair com a pessoa, e aí se afastou, sendo que você podia ter dado um chega aqui, ter dado aquele conflitinho produtivo, né? exatamente. Você podia ter dado, né, um toquezinho, ó, acho que você tá um É, pouco, você já percebeu que tá um pouco é. demais, né? Uhum, Você já percebeu, ó, eu observei que você, nossa, você ficou muito mal-humorado, você ficou, porque é isso, os humores são sempre, na sua maioria, negativos, apesar uhum, do prazer instantâneo, né? Então, assim, você já percebeu isso aí? Eu acho que, será que você tá... Ah, normalmente vem, gente, não precisa ser, né, uma conversa, assim, super profunda, uhum. né? Então, assim, né, você vai com uma pessoa lá, a pessoa começa a tirar foto de tudo, só, né? Será? Depois você vai Tipo, voltar, né? precisa. Porque assim, já pensaram em proibir em show, já pensaram em proibir em teatro, assim, imagina, ter uma caixinha antes do teatro, tá todo mundo porco, porque, né, assim, não, mas como assim a gente vai tirar esse objeto, que é o meu item pessoal, né? Uhum, uhum. A Lúcia Santaella diz que já é quase, né, um alter eu, assim, né? É Sou uma eu ali prótese, fora. né? É, É, é exatamente. isso. Vamos abrir para as perguntas? Vamos. Né? Nossa, gente, quase uma hora que a gente está aqui falando. É, Coisa boa. E aí, gente, quem puxa aí esse bonde das perguntas, comentários também, vivências de vocês, né, que vocês queiram compartilhar com a gente, como que tá a questão aí dos excessos, contem aí. Ellen, Eliana, Motorola, é, a Carla, a Janaína, oi, Jana. algum comentário sobre o que foi falado? Acho que foi. Ó, quem quiser abrir o microfone também e aí falar em vez de escrever. Contem aqui. A ideia também é se rolou alguma reflexão, se vocês querem acrescentar alguma coisa ou tem alguma dúvida específica. Você faz detox, Glaucia? Como é que é? Eu faço só nesses horários aí de refeição, é, basicamente isso, assim. E também em show, teatro, mas assim, ficar o dia todo fora, não, porque como eu atendo É, basicamente no celular, não consigo fazer, né? Mas quando eu tô fora, assim, então eu vou passar o final de semana e sei que tá todo mundo, sabe, junto, aí eu desligo, assim, deixo o celular no canto e não, assim, eu procuro fazer este exercício de não ter o celular perto. e Então eu você deixo o pegou celular o na celular bolsa. para falar com o paciente, não necessariamente você precisa ficar nas redes sociais, né? Aquele uso intencional que a gente Não, está falando, né? Pegou, exatamente. resolveu, acabou. Ou vou Isso, e ficar cinco fecha. minutos no Instagram, vou ficar 10 minutinhos, acabou. Isso. Eu tenho o meu celular tem controle Hum. de tenho controle de tempo e faço tudo para não pôr lá para aumentar, né? Então, assim, o meu Instagram tem 30 minutos por dia,
que já é Gente, eu bastante. vou tentar isso. Eu não faço isso. Eu fico colocando alarme igual uma doida em casa. Eu Não, vou eu ponho o ficar. controle e daí Qual que você ele já usa? Como é diz. que chama? Não, é do próprio Instagram, ele Ah, é do tem. próprio celular. Gente, eu vou É, testar. Não, não faço mas você isso. pode fazer lá naquela. Quem tem iPhone, ó, quem tem é bem-estar, né? Digital, Uhum. acho que é no iPhone e outro, mas eu sei que é alguma coisa, bem-estar, tá lá nas suas configurações. Aí Muito você legal. pode, aí você pode ir por aplicativo. Então, quanto tempo você vai dedicar a cada aplicativo? E aí eu também faço isso, eu tenho o controle semanal. Então, eu também fico meio gamificado, fico tentando bater a meta de cada semana menos. É legal que Então, gamificou, né? gamifiquei, então é isso, é usar a tecnologia a seu favor. Então, eu tenho essa questão de diminuir, mas aí eu acho que assim, eu passo ainda muito tempo no WhatsApp, que a gente também banaliza, né? Então, assim, há Sim, várias, com certeza. né? A gente vai banalizando essa coisa de você estar sempre ali disponível, né? Então, bem, como é que eu faço? Acho que para mim, né? Assim, meu foco de atenção agora é isso. Eu preciso não estar menos disponível, porque eu também é o meu mecanismo de trabalho, né? Minha Sim, ferramenta de trabalho. Mas, de toda forma, qual é o tempo para isso? Né? Porque aí é perfeito. isso, às vezes você responde alguém e aí vira uma conversa, né? E era só para responder. E às Então, vezes até legal, mas você não pode conversar naquela hora, né? Porque também não dá para ficar interrompendo tudo, né? Que a gente está fazendo, não tem atenção longa. sim, mas é uma característica minha. Eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto de, Perfeito. Não é a mesma né, coisa, né? e É, tomar um tá. café. É Então, se a gente tem lógico, alguma coisa para conversar, não vai ser no WhatsApp para mim, né? claro. Ó, a Karina escreveu aqui: parabéns. A humanidade terá cada vez mais tempo livre e acredito que isso exigirá uma mudança de paradigma na educação. Precisaremos educar para o tempo livre. As alternativas ao uso constante do celular não são evidentes nem espontâneas. Elas precisam ser ensinadas, cultivadas e experimentadas. Nossa, tudo a ver com a Casa Pause. Com o avanço da inteligência artificial, desejo que a escola passe a dedicar-se também ao ensino de métodos, práticas e repertórios que ajudem crianças e jovens a usufruírem desse tempo livre. Só proibir o uso do celular não é suficiente. Concordo plenamente. Acho que, na verdade, a gente tem agora, até saiu hoje, não sei se vocês viram, que o próximo PISA, né, vai ser um dos critérios, a educação midiática vai ser medida, né? Então, o Muito PISA de bem. 2029, se não me engano, vai exigir, né, vai colocar como uma questão a educação midiática. Então, eu acho que nesse caso, inclusive, é um contrassenso a proibição, né? É que Uhum. o que a escola, de certa forma, proibiu foi exatamente esse uso livre. Então, que era isso, a gente tinha nos corredores, né? Não sei quantos vão para a escola, mas nós tínhamos nos corredores as pessoas, os adolescentes todos deitados no chão, jogando, né? Eles podiam estar até na mesma fazendinha virtual, É, mas o mas eles tempo não, todo, né? mais o tempo todo. Então, Naquele assim, lazer sem corpo, né? Agora minha filha chega com a testa roxa porque tava brincando de bola, tava brincando de batata sujos, né? quente. Eles chegam sujos, né? Porque eles Chegam estavam sujos, brincando, é. exatamente. É. Voltou, as pessoas, né? Eu falo que as crianças voltaram a se quebrar, né? Então, Exatamente, foram jogar exatamente. futebol, né? A enfermaria voltou a ter espaço, né? Que A a gente, né, Eliana, parece brincadeira, exa- mas não é, né? não, mas é verdade, porque o celular apaga o corpo, né? A tela apaga. Você fica ali só com o olhar e a mão, né? O dedo escrolando. É como se você não tivesse corpo, né? Nesse momento. Isso. Então, A só Eliana tá aqui falando. pode falar. Então, a alternativa seria substituir por atividades ao ar livre, manuais, etc., e de forma progressiva, eu acrescentaria aí também comunitárias, né? Interação com os outros, né? Essa coisa de mais vale o encontro real do que um contato por 10 mensagens, tem bem a ver com isso que a Glaucia estava falando, né? Um café, né? Ligar para a mãe, ficar conversando em vez de só mandar um meme, né? E, enfim. Isso, né, vários reels, né? Então, não falo com a Uhum. pessoa há não sei quanto tempo, mas ele me manda reel toda semana. Então, assim, é Exatamente. claro.
É claro que a gente, né, sabe, né, assim, quem mora em São Paulo, né, tem essa questão de toda, né, de você sair de um lugar para o outro, tem trânsito e tudo mais, mas se a gente conseguir minimamente retomar encontros, espaços de encontro físico, né, que eu possa ir, porque a gente ficou um tempo aí né, por conta da pandemia, Sim. mas isso precisa ser retomado, né? Ou seja, eu Sim. preciso, né, me incomodar com, né, o outro que está ali, eu preciso olhar para ele, não dá para eu, porque até eu estava vendo uma entrevista com o Ronaldo Lemos, que ele escreve na Folha sobre Uhum. essa área, né? E ele estava dizendo que saiu uma pesquisa e a gente já tem pela primeira vez, né? Era uma pesquisa sobre os Estados Unidos, mas jovem estadunidense que 26% não tem amigos. É zero, Gente, zero, que, zero. Né? Então, assim, que algo que forte. se a gente pensasse nisso, sei lá quantos anos, a gente vai inimaginável, né? Porque começa lá o ser humano, né? Com essa questão da sociabilidade, vai para a escola, primeira questão social. Então, assim, então, eu acho que a Karina trouxe uma questão importante, que é como é que a escola vai retomar, né? Ela vai ter que fazer esses dois papéis, porque não vai dar para tirar a parte digital, mas ela também vai precisar retomar, né? Acho que essa corporidade é o que está sendo feito agora. Então, são passos, né? É. Eu acho que é isso, vamos voltar a olhar, né, gente? Porque ninguém mais olha, né? O medo de olhar para a cara do outro, né? De você. Eu até estava vendo uma entrevista esses dias que sobre o olhar. Então, ponto de ônibus, né? Às vezes a pessoa perde o ônibus porque está olhando o celular, né? A não ser que ela tenha um aplicativo lá com o tempo, mas se não, né, tá ali prestando atenção. Não olha para atravessar a rua, inúmeros atropelamentos. Está dirigindo, não olha para frente porque está olhando o celular. Né? Então, assim, a gente precisa voltar para olhar para o espaço físico, sem enquadramento, né? A tela enquadra, ela deixa você com um recorte muito pequeno da vida. Tá? Pode comprar, né, o iPhone que for, né? Mas isso aqui é um retângulo, né? Não é o mundo como um todo, né? Acho que essa é uma questão fundamental. Exato. A Marcela comenta aqui: acho que hoje em dia é muito difícil sair da tela. Ou é o celular, ou a televisão, ou o computador. O que eu consigo fazer é desinstalar todos os apps possíveis. Todas as vezes que instalo o Instagram, fico no mínimo umas 3 horas seguidas lá e saio me comparando e frustrada. É legal também a pessoa ter noção de onde aperta mais, né? De onde pega mais. Eu acho que não tem nada de errado nisso, né? A pessoa saber que ali é mais gatilho para ela, né? Ah, só fazendo um comentário antes de te ouvir, Glaucio, desculpa que eu esqueci. Imagina. Eliana está falando das alternativas. Gente, Campinas e região tem um clube do livro gratuito para quem quiser, tá? Que é o Respiro. É só chegar, me mandar mensagem, a gente lê um livro por mês e é fantástico, gente. Com esse clube a gente fez muita gente realmente recuperar, retomar o hábito de leitura. E a gente se encontra num café para falar daquele livro. É sempre muito gostoso. Já vai fazer 2 anos aí, esse clube. Então, é gratuito, é só me procurar. Ah, que legal. Depois quero saber mais, que eu estou Te perto aqui de conto, te Campinas. conto. Então, assim, Mas, acho que essa fala da Marcela, né, é, é uma estratégia que a gente usa, né, e é muito indicada, vamos tirar os apps do celular, porque é onde você passa maior tempo, né, vamos para o computador, porque de fato, né, ver o Instagram no computador não tem a menor graça. E a grande questão é essa, né, esse movimentinho aqui, né, de subir, né, dessa atualização dos feeds infinitos, é o que reforça para a gente a coisa da recompensa, a sensação da felicidade de que alguma coisa nova vai aparecer, né? Não que seja bom. Então, porque uhum, isso é muito importante, gente. A sensação da recompensa independe do resultado, tá? Então, a gente gosta da surpresa. O ser humano gosta de surpresa, né?
E depois você vai saber que não é boa, mas assim, anterior a É o isso, frisson, né? O frisson. a Uhum. expectativa de que vem algo já tá bom, já é gostoso, né? Já é legal. Então, é um recurso importante de você deixar só no computador, né? Mas também a pergunta é, eu preciso, né, passar por isso? Porque o que é que eu perco de não estar no Instagram, né? Será que é só, eu perco as notícias, mas eu não posso ir para o site de notícias, né? Eu perco, né? Acho que a gente ganha muito, né? Não, Fala, e porque você ocupa realmente precisa ser atualizado com essa frequência, negócio de isso. notícias. Não dá para ver 2 vezes por semana, então. Ou então vai ver no horário, sei lá, do telejornal, para quem gosta de telejornal. Ou, né, vai assinar uma newsletter e ver só naquele momento da newsletter e acabou. Não precisa ficar também disponível o tempo todo, né? Uhum. É de você achar que se você sair dali, você vai perder. Porque é isso, né? Aí é o FOMO, né? Eu vou perder alguma coisa que vai acontecer, que eu não sei o que é. Então, assim, vai Sim. acontecer alguma coisa que eu não sei o que é, mas vai, e eu vou perder. Então, assim, né? Você tem paciente que já comprou um Dumbphone, Glaucia, aqueles celulares antigos que só servem para ligar, assim? Não, Eu já vi não. pessoas fazendo isso, falando, bom, a escola do meu filho precisa falar comigo, as pessoas, então eu vou andar com aquele telefone que não tem Ah, tela, né? Que só o, tem o o que telefone. eu, o que eu tenho, Liliana, é Hum. paciente, pais, que têm comprado Oktok. Tenho achado demais. Ah, olha só. É, então. Então, porque uma das questões, né, que os pais falam, como é que eu vou conversar com meu filho? Então, assim, então eles resolveram, para sair no condomínio, eles têm os walkie-talkies. Então, cada um Uhum. tem o seu radinho. Eu achei demais, eles usam isso nas viagens, então, quando eles viajam, eles levam os walkie-talkies, e aí eu achei, é uma saída. Mas, de novo, É né, legal mesmo. aí agora a gente volta para a questão do grupo, do coletivo, né? Os filhos têm aí entre WhatsApp. 6 e 10 anos. Não, Ah, aí não tá eles nas não redes têm ainda, aparelho celular, aí tá não. tranquilo, né? Aí tá mais tranquilo. Isso. E daí, mas aí agora estão sendo cobrados, né, socialmente, porque daí os colegas têm, aí, entende? Daí Uhum. vem um outro problema, que é o medo de ficar para trás. É. Ai, mas meu filho vai ficar para trás. Então, assim, gente, é uma luta. Não tem assim, agora estamos resolvidos. Então, a gente está São sempre acordos, né? Vai fazendo isso. também. E Entre o tudo e o atenção, nada tem nuances, né? Tem acordos possíveis, né? Tem horários. isso. E a Ah, gente tem que ficar atento, né? tem. Atento porque é isso, né? Aí tem mais uma pergunta aí. A Ellen. E quem trabalha com comunicação e redes sociais, que é o meu caso, sou jornalista e trabalho com produção cultural. Alguma dica? Eu me identifico porque eu uso muito as redes, eu estou sempre produzindo conteúdo, ou, por exemplo, avisando sobre os meus cursos. Agora, com a Casa Pausa, estou avisando a nova edição, ó, a gente ainda tem 4 vagas, tudo mais, fico lá. Eu não uso esse aplicativo para diminuir os horários, mas eu sou a pessoa do alarme. O meu alarme, você olha no celular, é ridículo, que eu falo, ó, isso aqui eu tenho 20 minutos para ficar aqui resolvendo isso, respondendo mensagem e tal, depois eu vou parar. O que me salva é que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de livro físico. Eu tenho um grande prazer no mundo analógico. Então, assim, a minha sensação quando eu deixo o celular longe é de alívio. Então, eu não tenho isso que a minha filha tem, por exemplo, de ficar, e agora, o que que eu vou fazer? Eu dou um graças a Deus, sabe? Eu fico, meu Deus, agora saí dessa torrente, me sinto mais livre, me sinto mais conectada com outra ordem de existência, que é onde mora a profundidade, o contato com a vida, sabe? Então. Isso me ajuda. Não que isso me proteja totalmente de isso que a gente está falando, de ficar mais tempo do que eu ficaria, né? De ser levada, com certeza isso acontece. Eu entro para ver uma coisa, quando eu vejo, tô vendo outro, por isso que o alarme me Já ajuda. foi, já foi capturado, né? Já foi capturada, exatamente. Então, mesmo gostando, imagina quem, eu fico imaginando quem perdeu um pouco essa conexão, como é que não deve ser, né? Isso. A grande questão, acho que o ele quer você colocar esse limite, né, no sentido de usar esse tempo, né?
cronometrado. E o principal para mim é não usar as redes como lazer e entretenimento. Acho que separar bem. Como isso é trabalho, né? E aí a gente tem hora para trabalhar, ou deveria ter pelo menos, né? Deveria, Essa né? coisa de colocar esse. Até tem uma paciente que usa um aplicativo que chama Pomodoro. Aí Hum, vocês procurem aí o Pomodoro, lembra do extrato de tomate, que é, é, mesmo, e que trabalha com tempos, porque ele tem o tempo do trabalho, o tempo do descanso. Então, você vai trabalhar. Quanto tempo eu rendo aqui? 25 minutos. Então, vou ficar aqui, como a Liliane falou, né? Vou ficar aqui 25 minutos, vou ter que responder tudo que eu tenho que responder, vou postar o que eu preciso postar, e aí eu vou ter 15 minutos para ler, para fazer uma caminhada aí que seja na casa, para cuidar de plantas se eu é, tiver planta, né? Se eu morar em prédio que eu desça, pelo menos para dar, né? O Uma luz principal natural, né? é a gente uhum, precisa fazer com que esse olho saia do enquadramento. E a gente só tem isso se a gente olhar para fora, a gente é na janela, é para fora, né? Mesmo que você more num lugar muito, né, de cimento, ainda assim dá para olhar para cima, né? Ver o céu, ou seja, a gente precisa ampliar o olhar, porque ele está ficando enquadrado. E a nossa percepção está ficando, né, encaixotada nesse lugar. Então, acho que, não sei se você conhece o aplicativo, Ellen, mas acho que dá para não procurar, é conheço fácil. Você mesmo. bota aí Vou no procurar. Google, ele chama Pomodoro. Daí ele tem os tempos da pausa. Porque Tá. até o Drauzio Varela fala de uma coisa legal, que é snack de atividade física, né? Então, eu não É, tenho uma hora para fazer atividade física, mas talvez eu tenha 10 minutos nesse snack que eu posso dar uma caminhadinha, que eu posso, né, fazer às vezes um alongamento, né, posso, isso a gente acha rapidinho no YouTube, né, Uhum. alongamento, é, principalmente quem fica muito tempo sentado, é, né, ou mesmo essa questão da mão que a gente esquece, né, então é uma questão fundamental, e é isso, bota o Pomodoro aí, ou mesmo usa os time. Tem, se você digitar time no Google, também tem, para 15 uhum, minutos, 10 minutos, 20 minutos. Né? É que o Pomodoro você consegue auxiliar o tempo do trabalho, o tempo do descanso, o tempo do trabalho de novo. É tá. bastante usado para Interessante. quem tem essa dispersão. Porque a gente rapidamente dispersa. Né? Eu Sim. tenho amigas que diziam assim, não, gente, eu começo a, né, coisa de trabalhar no computador. Aí daqui a pouco eu já abri a aba de viagem, depois eu abri a aba, né? Aí eu peguei, que assim, eu tô com isso aqui aberto, aí tem duas abas, aí eu pego o celular, começo a olhar o Instagram, ou seja, É. Quando você vê, passou o pode dia. crer que o que você tinha que fazer. Não, porque você juntou tudo, né? É, E não conseguiu dar conta, se sente cansado, se sim. sente, né? Assim, nossa, mas eu não dou conta das coisas, porque essa também é outra sensação atual, né? Nossa, eu não dou conta. Nossa, do dia para mim precisava ter tantas horas, né? Mas porque a gente vai sendo atravessado por tudo isso, né? Então, assim, outra coisa que muita gente usa também é colocar, preciso responder WhatsApp, mas não tenho tempo de conversar. Então, para a pessoa não, eu ponho tudo no avião, modo avião, celular, Ai, adoro. respondo, isso, e vai. E daí você vai fazer seguir a sua vida, deixa no modo avião e depois você volta. Modo Porque avião é a é melhor isso. coisa, né? Então, é ferramenta. Então, Uhum. vamos usá-la, né? Eu também sou super adepta do modo avião. Faço o que eu tenho que fazer, falo agora modo avião. E deixo longe, longe do meu campo de visão, né? De preferência, longe. Aqui em casa, o meu escritório fica. Preciso subir escada para ir para a sala. Então, só de deixar lá na sala, eu já sei que eu vou ficar um tempo me concentrando, assim, na escrita, né? Porque eu vou precisar subir a escada para pegar o celular. Então, acaba colocando Isso. Eu tenho brincado que eu tenho deixado, eu também faço yoga e eu tenho deixado o celular em casa. Foram 2 semanas que eu esqueci o celular em casa sem querer.
E eu achei isso tão bom, que eu falei, gente, por que que eu Nossa, preciso levar o celular na toda yoga, vez, né? né? É, É, toda vez. Ah, o celular pode ficar, porque eu vou para yoga, eu volto para casa. Então, assim, não há necessidade de eu levar o é, celular, porque é perto. Ah, mas pode acontecer, tá vendo? A hipervigilância, pode acontecer alguma coisa. Ah, mesmo que possa acontecer alguma coisa, será que eu não consigo, né? Ninguém que possa me ajudar, que eu possa exato, pedir uma ajuda, né? exato, Então, exato. assim, a gente ainda faz parte de um coletivo, né? A gente Sim, pode contar, sim, né, com as outras pessoas. Então, com certeza. é isso. Gente, é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Glaucia, gostaria de falar mais alguma coisa? A gente já está aqui 8h48. Nossa, rendeu, né? Ah, nossa, fui, nem percebi, gente, não sei o que aconteceu, mas eu fui falando aqui, ali, ouvindo a Liliana também, que delícia. Então, assim, acho que a grande questão, né, volta para isso que eu falei, do olhar, né, e da nossa percepção de olhar para a gente mesmo, né, do que estamos fazendo com o nosso tempo, porque, né, uma hora, né, às vezes a gente fala, nossa, mas eu queria fazer tanta coisa e tal, e a gente deixa muitas coisas de que gostaria para ver algo que é muito momentâneo, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa prestar atenção. Vamos sempre ter uma intenção para aquilo que a gente vai fazer nesse aparelho, por quê? Porque ele foi projetado para nos roubar a atenção, né? Então, assim, a nossa atenção, ela é muito preciosa, já perceberam, né? Então, vamos saber usar para aquilo que é bom para a gente, né? E eu acho que o bom para a gente é isso, é ter a concretude, né? Tá no lugar, eu consigo estar naquele lugar, perceber o mundo naquele lugar, naquele tempo, naquele espaço, algo que eu não tenho quando eu estou com a cara no celular. Não tenho, não tenho, isso é fato, né? Muitas coisas passam pela gente e a gente não percebe. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Te agradeço mais uma vez, Gláucia. Eu que Eu vou, agradeço eu vou o deixar no convite. YouTube. Não, foi muito legal, foi muito bom. Agradeço a todos vocês. Eu vou deixar no YouTube, daí eu mando o link lá no grupo, mando para você, Glaucia, e aí, se vocês quiserem depois compartilhar essa conversa. Eu acho que é um tema tão importante para a gente ficar falando e lembrando enfim, se percebendo, né? Sim. Sim, e lembrar que é isso, né? A gente tem, é todo um corpo que precisa né, de troca, de gente, de olho no olho. Acho que é isso. Exatamente. É nadar um pouco contra a maré, sem dúvida. Tem muita gente que, assim, já se rendeu, mas tem muita gente cansada também, e eu acho, né? E tem muita gente decidida, tem muita gente que ainda ama a vida no mundo físico, ama o contato com o corpo, ama o olho no olho, né? Então, eu sempre falo, né? Defenda. Se Sim, você gosta da vida, se você gosta do mundo físico, se você gosta de troca, de jogar conversa fora, de encontrar seus amigos, de manter os seus vínculos, defenda esse tempo. sim. E o que você puder, né? Trocar de virtual para o real, troque. Né? Eu acho que adorei o nome do café, o respiro, porque é isso, né? A gente precisa, eu até brinco com os meus pacientes, tá bom, você faz isso, está, e onde fica, né? Você precisa ter os espaços de arejamento, agora eu vou chamar espaços de respiro, Ah, né? eu adorei. Boa, Muito bom. Obrigada, gente. Uma né? ótima noite aí para Tá, todo mundo. obrigada, gente, boa noite, obrigada, Tchau, tchau. tchau.